Eu não deixo de fugir do debate. Eu sou, né, defensor da menor participação possível do Estado. Você pode ver, o governo aqui na questão da economia se amarrou no Mercosul. Nós não podemos fazer um negócio com a Europa, com a Ásia, com os Estados Unidos sem pedir bênção ao Mercosul. E isso aí prejudica em muito os negócios aqui no Brasil, por parte dos liberais. E o empresário tem que ter liberdade para trabalhar. No meu entender, ele pode fazer negócio com o mundo todo, independente do que ele está produzindo. Tá ok? Só dessa forma nós podemos aquecer a nossa economia. A economia, hoje em dia, é o grande termômetro, né, da grande desgraça que se abateu sobre o país. Porque um país sem economia é um país sem emprego. Um país sem emprego é um país onde grande parte da população ou vive de projetos sociais do governo, ou a partir do momento que está sem emprego, muitos desses casos desembocam em questões de violência. Então o mercado, a economia tem que ser o mais livre possível. Se depender de mim, o que depender de mim, o empresariado, o investidor, o pecuarista, o agricultor, eles vão ter menos leis, menos decretos, menos portarias e menos instruções normativas. Sou uma pessoa sincera. Eu não tenho um discurso que é contra a intervenção do Estado nessa área. Eu queria ouvir do senhor a respeito de intervenção do Estado em outras áreas. Nessa mesma entrevista que o senhor deu para a Folha, o senhor disse que tem um hiato aí no desenvolvimento brasileiro que não vai ser suprido só com as leis de mercado, etc. Agora, o Estado brasileiro já se apropria de quase 40% da produção nacional em impostos. Quer dizer, tem os serviços que nós conhecemos. 3 meses para tirar um passaporte, dengue no Rio de Janeiro, etc. O senhor quer mais Estado em que vetor? Eu acho que nós temos que ajudar a população brasileira a entender, em meio a interesses ideológicos passionais, e que são absolutamente superficiais, são adjetivos, não consultam o que importa. Quer dizer, é Estado máximo, Estado mínimo? Não, é Estado necessário. E aí eu avanço para além dessa armadilha, onde o debate se esfarinha, onde o debate se perde, onde divergências estéreis acontecem. A questão básica que eu mencionei ali é o seguinte: o aparelho produtivo brasileiro, quem trabalha, quem produz, a indústria, a agricultura brasileira, o prestador de serviço, a construção civil, as lojas, etc., estão crescentemente, porque o brasileiro está informado do padrão ideal de consumo que tem no mundo. Então, a criança do morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, está informada de qual é o padrão de consumo ótimo que existe disponível. Porque ela vê televisão, ela tem um acesso à internet, nem que seja numa lan house, etc. Então ela sabe do iPod, sabe do tênis Nike, etc. Ela não tem renda para aquilo. Ela não tem renda. Daí saem duas coisas. Sai a pirataria, né, essa coisa massiva de copiar o adjetivo desse padrão de consumo, que é intrincado. Isso hoje é crescentemente a referência de felicidade para as pessoas. A felicidade quase não é mais referida a coisas espirituais, subjetivas, como a nossa geração era. Nós éramos insurgentes revolucionários, ou apaixonados, boêmios, românticos. Eu era as duas coisas, né? Ou sou as duas coisas. Mas hoje, crescentemente, ser feliz é quanto da minha expectativa de consumo, excitada por essa hiperoferta, eu dou conta de praticar com a renda apertada que eu disponho. Resultado prático: o lado venial, grave, é a pirataria, e o lado trágico é a violência. Porque a pobreza sozinha não gera violência. Eu conheço o interior do Ceará, uma cidadezinha no canto do Ceará com Piauí e Maranhão, ali naquele cantinho, na geografia, que a renda per capita é 1/6 da renda per capita brasileira, passa 2 anos sem um homicídio. Porque o que gera violência é essa justa posição da miséria com a opulência e a excitação da aspiração de felicidade referida ao consumo. Isso é uma especulação que eu estou, inclusive, escrevendo sobre isso. Muito bem, as condições de consumo não são globais. Mais grave, as condições reais de produzir não são globais. E aí eu cito exemplos, onde a economia política é que tem que resolver. Por exemplo, a taxa de juros é global? Você hoje toma dinheiro emprestado no Japão a 1% de juros ao ano. Nos Estados Unidos você toma juros abaixo da inflação. Na Europa você toma juros 2,5% ao ano. No Brasil você paga 11%. Se todas as outras condições de produzir forem iguais, e esta condição, né, competitiva central for tão assimétrica, tão desigual, morreu. Só um minuto. Aí a outra questão do hiato tecnológico. O embarque tecnológico hoje nos bens e serviços não é mais adjetivo. Tem um impacto tal na qualidade, no preço, na prazabilidade, na produtividade geral,
que ninguém mais imagina consumir a geração atrasada. E o Brasil tem 3 gerações de defasagem tecnológica médios em relação ao mundo. O senhor tocou na questão... No mundo inteiro, por favor, no mundo inteiro, isto foi superado com a coordenação estratégica dos Estados nacionais. Ou alguém aqui imagina que a América do Norte é essa locomotiva tecnológica do mundo pelo espontaneísmo individual do mercado? De maneira alguma. Só quem não conhece a história da encomenda aeroespacial militar, quem não conhece o New Deal, a superação da depressão de 29, como é que aconteceu? Ou mais recentemente, nós estamos afetando decisões de investimento. No Brasil hoje, o Bush, ultraconservador, ultraliberal, estabeleceu uma barreira protecionista contra o aço plano brasileiro. O Gerdau, em vez de fazer uma siderúrgica no Ceará, está fazendo lá. Agora, ontem, quer dizer, 2 anos atrás. Então, para mim, clareza. Qual é a clareza? O Brasil superará o hiato tecnológico pelo espontaneísmo dos indivíduos? Jamais. Aí está um papel claro para o Estado brasileiro desenvolver. Quer dizer o quê? Estatizar tudo? Não. 1000 caminhos, parcerias, coordenação, compras governamentais, substituição de importação, tem 1000 ferramentas que você pode fazer. Uma questão prática. No governo do Ciro Gomes, o que é que o senhor me parece contrário ao Bolsa Família nos modos que ele é criado? Se eu entendi bem. Obrigado pela pergunta. Nos moldes, né? Que alguns me acusam que eu sou simplesmente tem que acabar isso daí. Olha, eu tenho a prefeitura de Marau, Rio Grande do Sul, como um exemplo nesse caso. O que o prefeito fez? Indignado com alguns beneficiados do Bolsa Família, mandou, né, seus funcionários que fossem na casa de todos, 300 e pouco, que recebiam Bolsa Família. Conclusão, 1/3 imediatamente pediu o desligamento do Bolsa Família. Por quê? Chegava na tua casa, você recebia a Bolsa Família e você tinha uma casa própria, tinha carro, a tua esposa tinha emprego. Então era uma fraude isso aí. Então 1/3 saiu porque eles seriam denunciados ao Ministério Público e essas pessoas acabariam sendo punidas. Se desligaram voluntariamente. O outro 1/3 ele incluiu em programa de treinamento de várias profissões no seu município. E 1/3 saiu porque tinha condições, era tão forte como você quanto eu, e podia estar trabalhando. Estava recebendo também o recurso de modo indevido. E reduziu então para 1/3. Essa seria a minha proposta. O Bolsa Família está sendo usado muito mais eleitoralmente do que... A sua proposta é reduzir, apertar, fiscalizar, criar critérios, o que é? Pode ter certeza que 1/3 é fraude. Aproximadamente aí 13 milhões de famílias que recebem, uns 4 milhões é fraude. Você vê, inclusive, em levantamentos, em auditorias praticadas pelo próprio governo, é comum você pegar a leva de mais de 100 vereadores recebendo o Bolsa Família. Tá ok? Então esse 1/3 vai sair fora. O outro 1/3 você vai ter como incluí-lo no mercado de trabalho. Tem como fazer isso aí. E o outro 1/3 você não tem como fazer, a não ser garantir-lhe o sustento, porque não tem como ganhar vida. Agora, você fazendo essa redução de 2/3, você tem como pagar um pouquinho mais para esse primeiro 1/3 que efetivamente precisa. Realiza um governo de profundas transformações sociais, como seria esperado? O seu governo faria diferente? Vou colocar uma outra pergunta aqui. O que o senhor acha do Bolsa Família? É possível substituir o Bolsa Família por mais educação, saúde e informação a curto prazo? É o José Belano, não sei se estou lendo certo, funcionário público. Vamos aos números, que eu tenho uma grande afeição, um grande respeito pelo presidente Lula. Esse respeito e essa afeição são antigos, mas cresceram muito na constância da minha militância sob sua liderança no governo. Eu vi coisas preciosas nesse grande brasileiro. Quer dizer o quê? Que o governo é impecável? Absolutamente não. Quer dizer o quê? Que o governo é perfeito? Absolutamente não. Quer dizer o quê? Que é um governo que radicalizou uma transformação estrutural no Brasil? Não. Agora, todos os números, todos, e quando uma pessoa fala todos, está correndo um risco grave de receber um antagonismo, eu recebo com muito respeito, para corrigir minha fase. Mas a minha convicção é que todos os números brasileiros estão melhores. É a primeira fase em que o Brasil cresce com distribuição de renda nas últimas 2 décadas. Aí vem a questão do Bolsa Família. Muitas pessoas, e eu posso compreender o seu argumento, ficam preocupadas de que você faça vamos dizer, uma política compensatória, um benefício social continuado na direção de um extrato de muita gente, e que isso seja uma contradição com a cultura de trabalho, com uma cultura de êxito, com uma cultura de mérito, com uma cultura de conquista.
que deve ser aquela que pedagogicamente a gente deve passar para o povo. É o trabalho que emancipa, a superação das dificuldades educacionais que emancipa, que prepara o futuro de uma família, de uma pessoa. Essa deve ser a pedagogia exemplar permanente de qualquer governo. Entretanto, lembrem, por favor, o Bolsa Família veio num contexto de segurança alimentar. Inclusive foi chamado, no primeiro momento, de Fome Zero, o programa Fome Zero. Então, é uma lógica de segurança alimentar que tem um imediatismo compreensível. Tanto mais para nós que temos o direito conquistado pelo nosso esforço de fazer as refeições decentes com nossas famílias, temos que lembrar que, enquanto nós debatemos, chega a hora do almoço. E milhões de pessoas não tinham o que comer. E há condicionalidades e há planos em relação a isso, que é onde eu pretendo, eventualmente servindo ao país em qualquer circunstância, ponderar. Primeiro, condicionalidade de manter os filhos na escola. Isso tem um efeito em eliminar um dos gravíssimos problemas da educação pública, que é a evasão. Uma das maiores taxas de evasão escolar do mundo é no Brasil. Segundo, o cartão de saúde, que acompanha a imunização, aleitamento materno, e que tem a ver, inclusive, com planejamento familiar, que é uma coisa importantíssima, que o Brasil precisa, sem medo de enfrentar certos preconceitos, fazer, dar às pessoas lucidez na maternidade, essa quantidade de garotas, adolescentes engravidando sem previsão. Tem uma matéria recente na Folha, eu conheço essa realidade intimamente, pelas experiências de prefeito, governador do Ceará. Então, e as portas de saída. Então, nas regiões de economia deprimida, essas portas de saída já são mais simples de serem visualizadas hoje. Aquele pequeno comércio, as compras governamentais através da agricultura familiar, interagindo com a questão do Bolsa Família, já tem agitado uma dinâmica econômica muito rudimentar, muito simples, mas muito efetiva para milhões de pessoas. Aí as pessoas às vezes não entendem. No Nordeste, não é o Bolsa Família. 70% das pessoas que trabalham no Ceará, isso é média no Nordeste, ganham salário mínimo. O salário mínimo não comprava o equivalente a $70 quando o Lula tomou posse. Hoje compra o equivalente próximo a $250. Então, é uma mudança real, importante, na direção dos estratos mais vulneráveis da sociedade. E vamos afirmar, isso está sendo feito em detrimento de alguém? Se olhar os lucros dos bancos e das empresas industriais, setor financeiro e setor produtivo, são recordes também. Até numa certa conta aí, são recordes também. Há um esmagamento que também está se atenuando, mas há um esmagamento sobre a classe média brasileira. Porque ela é obrigada crescentemente a pagar dobrado para viver. Ela paga imposto retido na fonte, não acredita na rede de saúde pública, não acredita na rede particular, pública de educação, crescentemente vê o seu orçamento pessoal e familiar onerado com gastos privados de segurança, e isto é um problema real, que há como enfrentar. Há como enfrentar. Enfim, se eu não me estender mais, eu dá conta. Uma questão